a comissão não, cultura e extensão, depois eles liberam, né, o curso inteiro, mas para vocês, né, para vocês conseguirem acompanhar, como alguns de vocês não vão conseguir acompanhar de modo síncrono, então, na playlist vai estar lá o vídeo do dia, até se vocês chegarem atrasados, e entrarem pelo vídeo, dá para voltar, aí, ao menos fica um pouco de delay, mas dá para vocês acompanhar o que estava sendo dito, e que mais? Aí tem a questão da presença que eu ainda estou pensando, como que eu vou fazer para as pessoas que não vão acompanhar de forma síncrona, mas para quem está acompanhando aqui, quem está assistindo, seja aqui ou no YouTube, eu vou liberar na segunda parte um formulário, é só colocar lá o nome e o e-mail, peço que vocês colocam, não, o e-mail já vai coletar sozinho, só colocar o nome, enviar, que aí vai contabilizando, que daí eu vou fazendo a contabilização das presenças, e aí eu vou ver como que eu vou fazer com essas outras pessoas, os que vão só acompanhar a gravação. Mas, então, vamos iniciar aqui, porque já atrasei muito. Deixa eu só ver se está tudo certo no YouTube, porque daí... Antes de começar, alguém quer apontar alguma coisa, alguma dúvida? Vocês estão me escutando certinho? Tá interrompendo ou tá indo normal? Tá certinho. Que às vezes ficar falando só para a tela aqui é meio estranho. Cristiano, você quer falar? Ah, tá, era só para... Então tá, vamos começar. É, opa. Então, como a gente estava falando, né, da estrutura do curso, é, hoje a nossa segunda aula vai ser, então, o primeiro capítulo completo da dissertação, que eu também enviei no e-mail, novamente, o link da dissertação. Pois bem, né, o primeiro capítulo, então, né, ele começa falando dos 90 anos que a USP fez em 2024, e que tem toda, né, uma forma que essa história normalmente é contada, né, é, que é contada muito pela ótica heróica da elite paulista, né, a dita Revolução Constitucionalista de 32, que se coloca, né, se contrapôs ao autoritarismo do Getúlio Vargas, e aquele grupo, né, de 32, que é chamado, né, de Comunhão Paulista, é um grupo de pessoas letradas, da elite, que eles têm um projeto de poder, que eles querem, para eles é através da educação que eles vão conseguir fazer isso, né, como a gente vai ver, um certo entendimento, né, restrito da educação, mas para eles a forma de revanche é criar finalmente a primeira universidade brasileira, primeira universidade, como a gente vai ver, porque antes tinha várias faculdades, né, as faculdades, a gente tem várias faculdades, institutos de forma individual, mas no Brasil, né, daqui que, de certa forma, sai tudo. Então, na visão deles, era isso, São Paulo vai tomar a dianteira do país, e a gente vai criar o futuro dessa nação. E essa, né, é uma narrativa, né, como eu trago, né, uma narrativa muito heróica, né, eles se colocam como os grandes heróis dessa toda situação, e que eles viam, então, essa relação entre educação e sociedade, né. Então, para eles, a educação tinha que ser uma coisa pública, uma coisa que o Estado deveria ser responsável. O que, claro, faz parecer que é a nossa concepção atual, né, mas era no sentido assim, foi criada a primeira universidade em 34, antes mesmo da universalização
da educação. Ou seja, a ideia deles do caráter público era de quem podia ter acesso ao ensino superior, que era aquela pessoa que já tinha feito toda a sua escolarização em grande parte na Europa, ou aqui, né, feito algum reformatório, sei lá. Então, era educação pública para as pessoas ricas, porque as pessoas pobres, elas não tinham acesso à educação, elas não tinham como acessar nem a educação básica, é, foi muito recente, né, a universalização da educação básica. Então, eles viam essa questão de, olha, o Estado vai bancar isso. E para eles, a ideia é que era uma ideia de educação que devia estar separada da política, porque nos ideários era a ilustração vai fazer a gente superar todos os problemas da política. Então, não podia estar vinculado a nenhum partido, nenhum posicionamento político. E democracia, né? Tem muito uma relação, né, de educação, sociedade, democracia, mas democracia não é o governo da maioria, né? O governo do povo pelo povo, mas aqui o governo deles, enquanto as elites ilustradas paulistas que vão levar a nação, vão colocar a nação, vão projetar ela no futuro, né? E aí, então, eles fazem todo esse projeto, né, da educação superior, com a criação da USP em 34, e o que está por trás disso, né, de certa forma, a ideia de criar uma educação superior pública? É de criar uma forma de reprodução constante e institucionalizada das oligarquias. Por quê? É, a construção dos sistemas de ensino, é, historicamente, e na modernidade, eles estão ligados a oferecer para você, para as pessoas, a possibilidade de exercer uma profissão. Se antes exercer uma profissão dependia, ou você nascer nela, ou você herdar, né, os negócios dos seus pais, etc., e continuar exercendo isso. E com a modernidade, com o estabelecimento do sistema de ensino superior, não só no Brasil, né, muito mais na Europa, a ideia é que para você, a partir daí, acessar cargos, seja cargos públicos ou privados, você tinha que estar produzir enquanto classe. Porque é o Estado dizendo, olha, você está qualificado para exercer essa profissão. E uma vez dado isso, isso cria uma diferenciação, né, entre as pessoas. Eu sou mais qualificado do que o restante da população para exercer isso, e eu também explico por que que eu acesso esses lugares de poder, porque eu sou mais preparado do que as pessoas. E então vai criar, né, essa estrutura educacional que é muito estratificada, né? As elites, o acesso à universidade pública, as classes médias, o ensino médio, e as massas, o curso primário. E o que tem nisso, né? Como eu estava dizendo, não vai se dizer, olha, estamos fazendo tudo isso para que a gente agora crie uma certa ideia de legitimidade para a promulgação dos nossos privilégios. Coloca-se, né, e isso é muito forte, como a gente vai ver, a ideia de que basta tentar que todos conseguem. Então, vai mistificar no sentido de que faz parecer que se você é pobre, se você não tem essas condições, se você se esforçar muito, olha, a gente dá abertura, só tem acesso ao curso primário, sendo da massa, vai acessar o ensino superior, né? Mas é a possibilidade, é a promessa de que você possa chegar até lá, que coloca essas pessoas, que mistifica, né? Que faz parecer, olha, essas pessoas, elas têm seus privilégios, mas eu também posso alcançar isso. E é uma ideia que é forte até hoje, né? Como a gente vai ver. Então vem esse ideário da mobilidade social, né? Porque então não é mais sobre nascer na família correta.
embora continua sendo. Mas a ideia é que, se você não nasce dentro da elite, é possível você se tornar elite simplesmente se esforçando, rompendo todas as barreiras, passando por cima de todas as dificuldades. E o que isso vai fazer é que, então, ao invés de você dizer, olha, todo esse sistema foi feito para que vocês, elites, conseguissem se reproduzir no poder, você fala, não, olha, eu também posso conseguir. Claro, vai ter um exemplo ou outro que vai conseguir passar dessa barreira. E até hoje, né? Mas o que isso não quer dizer que se resolveu o problema. Simplesmente você vai ter pessoas que vão virar essas garotas propagandas de que é possível alcançar isso, que é possível fazer isso. Então, a mistificação continua, ela não é questionada. Então, a ideia, né, que a futura, né, que no momento que eles estão planejando, né, para fazer a USP, que ela vai fazer, então, a classe dirigente, que tem que vir da elite. Então, não pode ser simplesmente uma universidade focada em profissionalização, em você sair de lá com uma profissão. A ideia é que a universidade vai ser esse espaço civilizador, vai ser esse centro da alta cultura, né? Porque é também uma forma de projetar a nação, e de que se você está falando para essas pessoas que elas só vão para a universidade para sair com uma profissão, é tido como algo menor, é uma coisa que não está ligada a um projeto civilizador. Então, é um espaço em que o cultivo do saber está totalmente desvinculado, pretensamente, né, desvinculado dos interesses políticos, econômicos, sociais imediatos. Então, é a busca do saber pelo saber. E claro que no centro, né, dessa concepção de universidade não profissional, com esse projeto travei um pouco aqui. Desse projeto, né, de civilização, tá, então, hoje a gente chama ela de FEFELESH, mas naquele momento, né, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que ela, então, o projeto, dentro dessa concepção, que eu estava dizendo, então, que eram faculdades e institutos que estavam de forma pulverizada, não só pela cidade, pelo país, mas a ideia de que, olha, a gente vai criar essa faculdade que, de certa forma, ela vai linkar todas essas outras, então, e a partir disso a gente vai criar a ideia de universidade. E de certa forma, né, quando a gente olha, né, para esses 90 anos da USP, esse projeto, né, de poder que eles tinham de criar essa classe dirigente de elite, a gente pode dizer que deu certo, né, esse projeto, porque até o momento, 14 dos 45 presidentes da República foram formados pela USP. Então, em 24, a USP completou 90 anos, e hoje, né, ela é a maior universidade de pesquisa do país, e da América Latina, e 22% da produção nacional é feita nela, e ela está entre as maiores instituições, né, de pesquisas que publicam no mundo. E hoje a USP ela tem 8 campi, ela está instalada em 15 municípios, ela tem 42 unidades de ensino e pesquisa, 333 cursos de graduação e 264 de pós-graduação, e ela é composta por cerca de 97 mil estudantes, deles 60 mil é de graduação e 37 mil é de pós-graduação, 5.150 docentes e 12.850 servidores técnico-administrativos, né? A grandeza desses números, né, indica não só a centralidade da USP no campo universitário brasileiro, mas também de como que a USP se projeta, né? Desde o seu projeto, o que vai levar o seu projeto, a sua criação, como esse projeto de civilização, esse projeto de nação, de que a elite paulistana, ela vai se manter, ela é a força motriz do país, né? Só que, assim, toda essa história heróica, né, que todos esses números, toda essa questão, ela esconde muita coisa. E ela esconde, né, que, olha, a USP tem um legado terrível, assim, que de certa forma foi, ao longo desses 90 anos, né,
foi o silenciamento institucional contra as desigualdades estruturais da nossa sociedade, porque se ali era um centro para formar a elite, um centro que a elite não está preocupada com os problemas políticos, econômicos e sociais, então não havia uma certa preocupação por muito tempo de que, olha, quem está acessando isso aqui é para quem? É um ensino superior público, só que só é voltado para quem é da elite. Especialmente, né, quando a gente olha, então, para as questões de raça e classe e do nosso próprio passado escravocrata, né? Então, a USP, né, ela foi orientada por muito tempo, e ainda de certa forma, pela ideia de mérito. E um mérito que é um mérito, como todo mérito, né, é uma coisa muito mais herdada a, do que está relacionado à possibilidade dos indivíduos de conquistar. E isso, né, eu digo aqui que esse mérito começou a ser revisto parcialmente agora, é no sentido das ações afirmativas. E de entender que, olha, as ações afirmativas, elas estão levando em conta que a gente não só tem esse passado prolongado de desigualdades, mas que para uma parte da população, e não só para populações não brancas, mas para uma parte também do recorte de classe, de pessoas oriundas de escola pública, eles não estão tendo acesso à universidade pública. Se eles estão tendo acesso a alguma universidade, é universidade privada. Então, essa questão do mérito, né? Porque é de olhar que essas desigualdades elas são estruturais, elas não dependem da vontade das pessoas, do esforço para chegar até a universidade pública. Há uma série de restrições, né? Uma série de obstáculos que está fazendo que grande parte dessa população não está acessando. E o grande legado da USP, né? A gente pode assim dizer, um legado muito perverso. Ela foi a última universidade brasileira a aderir às cotas. A ideia de que ela é a primeira, né, que é muito contestado, mas você pensa, é a primeira universidade brasileira, primeiro projeto institucional de universidade, mas é a última a aderir às cotas. Isso diz muito sobre o que está por trás desse projeto, né? E não só isso, a USP levou 90 anos, né, para alcançar o feito de que 55% dos seus ingressantes serem de pessoas que vêm de escola pública e pretos pardos indígenas, né, o que diz muito sobre essa história de levou 90 anos para que a USP conseguisse fazer com que a maioria dos ingressantes viessem de escola pública ou ser pretos pardos indígenas. E para entender a questão do campo acadêmico, universitário, eu vou para Bourdieu, e eu acho que é muito importante, porque na leitura vocês vão perceber, Bourdieu tá essa dissertação inteira, assim, tem vários conceitos que são muito importantes de delimitar eles bem agora, para que vocês consigam compreender parte das... Peraí que alguém levantou a mão aqui. Pode falar, Raimundo. Apenas para avisar a você, Piva, que está ocorrendo um delay e um travamento da sua voz e da sua tela. Obrigado. Isso está acontecendo, mas dá para entender o que eu estou dizendo ou isso está acontecendo? Não, justamente, ele está ocorrendo com recorrência. Peraí. Deixa eu ver o que eu faço aqui para. Eu vou tentar diminuir a qualidade, então, do vídeo. Hum, tá. Mas se continuar, vocês me avisam, tá? É, e vou fechar aqui no YouTube, então. Não.
Então, está falando do Bourdieu, que vai ser importante para a gente pegar. Primeiro, né, vamos pegar os termos, assim, a questão da teoria dos campos, né? Porque o Bourdieu, ele pensa, uma analogia, né, o espaço social, a forma como ele entende o espaço social, que é uma certa analogia com o espaço geográfico. Então, a gente pensar um plano, e nesse plano, os agentes, eles estão distribuídos em várias posições, e conforme eles vêm de uma mesma origem social, eles estão mais próximos, e quão distante eles estão, né, também, depende de outras origens, assim. Então, e isso, né, é uma questão também que a gente pode fazer uma analogia com bairros, assim, com a ideia de que, olha, você tem bairros de elite, em que ali quem vai morar são pessoas que vieram muitas vezes da mesma origem social, que herdaram aquilo, etc. E você vai ter também bairros mais periféricos, que são pessoas que têm também uma origem social muito parecida. Então, nessa analogia, que as pessoas que vieram das mesmas origens, elas estão mais próximas, e quão mais distantes uma da outra, é porque as origens são muito diferentes. E como que se dá essa distribuição, né? É a ideia de capital. Porque para Bourdieu, né, quando a gente fala às vezes capital, se pensa muito o capital econômico, que é um dos capitais, mas não é apenas esse. Então, vai depender de quanto você tem os diferentes capitais, e aqui a gente tem econômico, cultural, político, escolar, social. Conforme, né, a gente for avançando, eu vou trazendo as definições de capital. Eu só não vou trazer agora para não ficar muito bagunçado. Mas então você tem esses vários capitais que depende de quais você tem e na quantidade que você tem. Então, é o volume e a estrutura do capital às vezes, é a pessoa que tem muito dinheiro e ela tem acesso a muitos bens da cultura, ela viaja muito, ela vai muito a museus, a exposições, é uma pessoa que está inserida na política, uma pessoa que tem, às vezes a pessoa não tem tanto dinheiro, mas ela tem uma trajetória escolar longa, ela tem diplomas, ela fez pós-graduação, ou às vezes a pessoa que não tem dinheiro, mas é o capital social, né, que é as conexões, né, mas ela tem muitas conexões. Então, como esses vários capitais, eles estão distribuídos, e a quantidade que cada pessoa tem que vai distribuir elas em proximidades ou distanciamentos. E os capitais, então, né, eles são propriedades importantes na construção desse espaço, porque vai determinar onde que cada um vai estar posicionado. E a gente tem os agentes, mas para além dos agentes, a gente tem estruturas objetivas. O que é objetivo, né? Que está para além da consciência e está para além da vontade dos agentes. E ele vai colocar duas estruturas, que são as classes e são os campos sociais. Campo, então a gente pensando ainda nessa analogia, de pensar que é um espaço, é um plano. Nesse plano, a gente tem como várias redomas, que são, eles, dentro desse campo, é um espaço relativamente autônomo do espaço social global. Então, não está totalmente fechado, mas mas há há um enclausuramento, de certa forma, ali. E dentro dessas redomas, de certa forma, você vai ter aqui, como está colocando, né? Você vai ter campo científico, então vai ter o campo universitário, jornalístico, literário, intelectual, religioso, político, econômico, jurídico. Então, esses vários campos, dentro de cada um deles, tem regras, e regras de como que o jogo acontece ali dentro. Só que, assim, durante o nosso ano, ao longo da nossa vida, a gente vai transitando entre muitos campos, né, dependendo da forma como se a gente entra na universidade ou não entra, se a gente, a nossa profissão, de certa forma, é o campo, né, porque o que
dentro ali do jornalismo, né, as regras do jogo são diferentes das regras do jogo para professores, são diferentes das regras do jogo para engenheiros. Então, essas várias filiações sociais que a gente tem, dependendo, né, dessas interações e do meio que a gente está inserido naquele momento, ao longo do dia, se você está trabalhando, você está na universidade, se você está na sua casa, você está em contato com diversos campos e que vão ter regras. E esses campos, né, eles têm esse espaço relativamente autônomo, porque há regras, só que essas regras, elas não estão totalmente liberadas do espaço social geral, e que grande parte, a política e a economia, né, que são dois campos que estão todo momento tentando abarcar tudo, tentando, ainda mais a economia, é um campo que está tentando colonizar todos os outros, então está sempre nesse embate de que as regras dentro da universidade precisam dialogar com as regras fora da universidade. A universidade não está fechada, né? Ela precisa dialogar com os outros campos, com a economia, com a política, e que isso vai definir, então, essa autonomia relativa. Em cada campo, então, né, você vai ter interesses sociais específicos, né, que não são simplesmente interesses econômicos. Na universidade, como a gente vai ver, vai ter interesse de se tornar uma certa autoridade no assunto, de se estabelecer dentro daquela estrutura de poder, a gente pensar também na literatura, de se tornar um nome importante, né, muitas vezes, né, em cada campo, se tornar um nome representante daquele campo, é ter poder ali dentro, é poder definir quem pode entrar e quem pode permanecer e quem não pode entrar. Então, essas lutas que se dão dentro desses campos é muito sobre essa questão da legitimidade, de quem tem o poder de determinar como que o jogo é jogado, quais são as regras do jogo. Então, tem esses sistemas de forças, né, que vai ter pessoas, então, que vão ter mais poder, que elas vão determinar o que as outras pessoas vão fazer, mas está todo mundo ali nesse jogo, estruturando e sendo estruturado pelo próprio campo, né? Então, o campo é muito esse espaço de luta, que está se concorrendo porque a pessoa que está lá no topo, a que está logo após ela está lutando para alcançar esse topo, mas a pessoa que também está no topo está lutando para permanecer no topo. Então, muito essas lutas que nunca se cessam. E é muito essa questão sobre o poder legítimo, o capital, né? A gente tem os capitais econômico, político, etc., mas cada campo, o que está sendo ali concorrido é um capital específico. No capital literário, é o capital literário. No campo religioso, é o capital religioso. No campo acadêmico, é o capital acadêmico, porque é se tornar um nome dentro daquele campo. E que, então, como a nossa posição no espaço social total se dá, então, pelos acúmulos desses capitais específicos que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, que vai fazendo que a gente vai sendo posicionado de diferentes formas no espaço social global. O campo científico, então, dentro, né, enquanto um campo, ele tem, então, essa autonomia relativa. Então, ele pode, o jogo acadêmico, né, de certa forma, ele pode colocar suas próprias regras, mas também pode, mas também há a questão de como controlar a relação com a política, como controlar a relação com a economia. Então, é sempre uma tensão de que o que eu vou colocar como regras e o que eu posso colocar em relação aos outros, assim. E no Brasil, né, ao menos no nosso contexto, a pesquisa científica, de grande forma, ela é feita dentro das universidades públicas. Ciência no Brasil é diferente, né, de alguns outros países, como Estados Unidos, é feito dentro de instituições públicas, e que, embora, né, não se confundam, né, porque aqui eu uso o campo acadêmico universitário como se fosse a mesma coisa,
com essa confluência, mas nem todo mundo que adentra o campo universitário quer se tornar um acadêmico, quer se tornar um cientista. Mas há essa junção no nosso contexto. Nos Estados Unidos é muito diferente. Quem se diz cientista, né, normalmente não se diz acadêmico, porque eles estão em dois campos diferentes. E a autonomia do campo científico, né, essa autonomia relativa, se dá pelo financiamento estatal, ou seja, se a gente pode determinar as regras do jogo acadêmico, grande parte das regras, é porque está sendo financiado pelo Estado. Então, a preocupação com o dinheiro, de como se manter, está sendo resguardada pelo Estado. Então, o Estado vai passar tanto para essas instituições, e essas instituições vão organizar esses repasses, vão estruturar como eles vão repartir esses valores. Só que também cria aí também uma tensão que é assim: o mesmo Estado que permite que as instituições criem suas próprias regras, ou que tenham regras em comum, e que cria essa barreira para que o mercado não determine o que pode ou não ser feito dentro das universidades, é o mesmo Estado que, nas últimas décadas, está nos dizendo que, olha, a gente vai passar menos valores, a gente vai passar menos verba, vocês vão ter que começar a procurar, vamos fazer cortes, não vamos contratar mais tanto quanto antes, dependendo do governo que está aí, vai se dizer, olha, vamos privatizar. Então, o mesmo Estado que bloqueia para que a instituição, né, o ensino superior público permaneça estatal, é o mesmo que vai abrindo caminhos para que haja a privatização. Só uma pergunta, pessoal, melhorou o vídeo, o áudio, ou continua ainda travando? Melhorou bastante. Tá, obrigado. Pois bem, mas quando a gente fala de campo universitário, a gente está falando de muitas coisas, não é só as universidades, as instituições, os institutos, né? Então, vai desde todas as instituições de ensino superior públicas e privadas, as agências financiadoras e de fomento à pesquisa. Nas nacionais, a gente tem a CAPES, o CNPq, nas estaduais, FAPESP, FAPERJ, Ministério da Educação, INEP, os conselhos de educação, associações, vários órgãos que estão para além das universidades em si, né, e que criam, de certa forma, todas essas regras, né, de como vai ser distribuído esse dinheiro, de como que vai ser estruturado o ensino superior. E nessa pesquisa, eu pego, então, um recorte muito específico do campo universitário brasileiro. Eu estou recortando ali USP, dentro do campo universitário da USP, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. E aí já é de pensar também, tá, mas eu poderia, então, ali dentro, pegar todo mundo que está ali. Eu faço um outro recorte ainda, que é só os discentes de graduação e pós-graduação. Então, são vários recortes, né, desse campo, mas que então tem essa relação entre o micro e o macro. Os alunos de graduação e pós-graduação da FAFELESH estão, de certa forma, linkados a esse contexto macro. E como eu estava dizendo, né, e como eu disse ontem, né, o campo, ele existe pelas pessoas e pelas relações que as pessoas constroem no campo. Se você tira os discentes, se você tira os docentes, não há campo universitário. Não se mantém toda essa estrutura. Essa estrutura depende de uma série de pessoas. Então, o conjunto de todas essas pessoas, todos esses organismos, todos esses vão dizer como esse campo, o estado do campo hoje, mas também são condicionados por esse campo, né? A gente vai se alterando conforme a gente entra na universidade, a gente vai aprendendo as regras do jogo, a gente vai batendo de frente com essas regras, mas a gente vai muito introjetando muitas das coisas, assim que as coisas são no meio acadêmico. E no campo universitário, então, qual que é o capital específico? Né? O capital universitário, que é um capital que você ganha para ocupar posições e posições de controle dentro daquela estrutura.
E é um capital que leva tempo para você angariar. Então, primeiro entrar como estudante, depois passar no concurso, e na carreira, né, na carreira pública também subindo, virando diretor de instituto, depois tentando outros cargos, etc. E os discentes, embora eles são os mais numerosos nessa estrutura, eles são os que têm menor poder, né, como a gente vai ver ao longo dessa dissertação. Eles são os que têm menos poder nessa estrutura. Só que também para eles, né, é essa questão de que é uma promessa, né, de, olha, a gente não tem poder agora, mas se eu se manter aqui, se eu fizer, terminar minha graduação, fazer pós-graduação, depois ser contratado, depois assumir isso, eu vou ter o poder aqui dentro. Só que é tudo muito incerto para essas pessoas, né? Porque o número de pessoas que se formam, o número de pessoas que vão continuar na universidade para poder fazer essa grande caminhada é muito pequeno, né? E o poder universitário, então, de certa forma, é agir sobre as esperanças dos discentes, dizer, olha, você pode sonhar em ser professor, você pode sonhar em permanecer, fazer pós-graduação, e você não pode. Então, de certa forma, é de como tudo isso está estruturado para você poder ou não conseguir fazer uma carreira ali dentro, né? E a construção, então, do ensino superior, no Brasil, ela é muito tardia, em comparação com a América Latina. Como eu estava dizendo, a gente tem várias instituições ali, faculdades em várias partes, mas que não se dialogam, não tem uma estrutura, e que com a criação da USP, né, na década de 30, você vai fazer, então, a primeira universidade e, de certa forma, focada em pesquisa. Então, a gente fala, né, que é a institucionalização da prática da pesquisa, porque até então você tinha alguns institutos de pesquisa que não eram, então, considerados faculdades, etc., e o que a criação da USP e o modelo que ela vai colocar ali é de que, olha, agora a ideia de universidade precisa estar ligado diretamente com a questão da pesquisa. Pesquisa se faz na universidade. E, de certa forma, a gente vê que esse modelo deu certo, né? Porque, certo com muitas aspas, mas é que até hoje, aonde se produz ciência é na universidade. E a USP, né, ela vem dessa concepção alemã de universidade, que é uma universidade focada em pesquisa, que a ideia é que você não está só angariando uma profissão, você está angariando uma perspectiva de mundo, toda essa criação humanista, né? Então, é uma universidade muito idealista, de certa forma. E que é muito diferente das universidades norte-americanas que estão linkadas diretamente ao mercado, que a ideia é que você sai dali como profissional e que a universidade, em grande parte, ao não ser estatal, a construção, né, das universidades norte-americanas tem muito uma relação do capital privado. Então, são universidades que devem voltar diretamente à questão de estar falando da autonomia relativa que as universidades têm. As universidades norte-americanas, a gente vê também, né, que as coisas que o Trump tem feito, de que elas não têm esse poder de barrar e dizer, olha, a gente tem as nossas regras e você simplesmente não pode passar por cima, porque elas dependem demais do mercado, então, essa resistência delas é muito menor. E uma ideia, né, muito elitista que a gente tem de universidade, que é a formação das elites dirigentes. A USP é criada, então, em 30, em 50, se cria, né, se cria o CNPq e o CAPES, que vai ser muito importante, não só para a continuidade da institucionalização da pesquisa, mas a criação da pós-graduação. Na década de 60, né, com a ditadura militar, a gente vai ter mudanças. Por quê? Os militares, eles se aproximam das organizações norte-americanas, então aquela concepção alemã da universidade começa a alterar. A ideia é que as universidades precisam ser mais linkadas e derivadas do mercado. Então, tem toda a questão da tecnocracia que se coloca. Não, a gente vai tornar... A universidade, ela não é uma repartição pública, ela é uma empresa, ela deve ser vista como uma empresa. Então, a gente começa a alterar a ideia de universidade para que ela responda diretamente ao setor produtivo. E essa reforma, então, que os militares fazem, vai colocar toda essa ideia
da empresa na universidade, que a universidade deve ser vista como uma empresa, mas eles também eles vão mudar as regras de oferta do ensino superior. Eles vão dar uma abertura para que o ensino superior privado se tornasse o perfil principal, né? Então, a ideia é que, olha, universidade pública para elite, universidade privada para as classes baixas. E que vai definir até hoje, né, como esse sistema está dado, porque embora a gente teve uma expansão gigantesca, né, de universidades públicas, a grande maioria das matrículas, como a gente vai ver, cerca de 80%, 70% é de universidades privadas. Elas ainda têm essa proeminência muito grande no nosso modelo. E é nesse contexto que vão surgir a pós-graduação. E a ideia é que a pós-graduação, então, ela vai formar pesquisadores e docentes para os cursos superiores. De certa forma, não, quando se cria aqui o ensino superior, você não tem quem dá aula. Então, trazem de fora, e a ideia é que depois, com a pós-graduação, a gente vai formar nossos próprios professores. E a ideia é que esses dois ciclos que é parecidos, né, que é influenciados pelo modelo norte-americano, que é o mestrado e doutorado. E nesse momento que começam a surgir os primeiros programas de pós-graduação da FUVEST. Em 76, a CAPES vai determinar, então, um modelo de avaliação, né? Só que só na década de 80 é que esse modelo vai começar a ser usado para gerenciar os programas de pós-graduação. Começa a ser gerenciado, então, começa a se olhar para essa sistemática em 80, e 90 é que ela vai começar a ter um poder. Porque, né, esse pacto de Bolonha, né, na Europa, era a ideia de que, olha, as universidades, a gente tem que melhor controlar elas, melhor gerir elas, porque elas estão custando muito, e elas não estão dando o retorno financeiro que a gente está buscando. Então, as universidades devem ser mais eficientes. E também dessa tendência norte-americana do publique ou pereça, de que é preciso, para você se manter dentro da universidade, com bons cargos, você tem que publicar, você tem que gerar ciência, produzir um certo tipo de ciência. Então, a CAPES ela vai começar a focar mais nesses modelos de avaliação da pós-graduação, né? Então, vai usar uma série de indicadores para colocar vários, os programas existentes em concorrência. Só que essa concorrência ela vai aumentando o que os programas entre si, as universidades entre si, os colegas entre si, os docentes, os discentes, tá todo mundo competindo. Competindo por bolsa, competindo por um cargo. Então, eles criam esse modelo que cria essa hierarquia de que, olha, para você conseguir orçamento, para você conseguir proeminência no campo universitário, vocês vão ter que ser os melhores. Então, você tira qualquer possibilidade que as várias, né, que a gente tem uma distribuição muito desigual de universidades públicas pelas regiões do Brasil, você tira toda essa possibilidade de que certas regiões possam avançar melhor, desenvolver os seus sistemas, né, ainda mais os mais novos, para que essas universidades que já estavam ali há um bom tempo, elas vão receber grande parte do orçamento, são elas, a USP ela não é simplesmente a maior da América Latina, porque ela é inerentemente boa, né, porque o recurso, grande parte do recurso vai para ela. Quando você pega o orçamento da USP, né, que é um orçamento que vem do governo estadual, é maior do que um grande conjunto de federais. Uma única universidade que toma a grande faixa desse orçamento. E aí, com a FHC, a gente tem uma nova flexibilização, porque se estabeleceu até o FHC a ideia de que você precisava formar universidades, um conjunto de faculdades relacionadas. O FHC vai falar, não precisa. Você simplesmente pode criar uma faculdade, e faculdade privada, e é isso, e isso está contando. E isso muda, isso faz também, né, se a gente já tinha esses estabelecimentos privados explodindo, com isso aumenta muito mais. E é uma coisa inédita no mundo, porque é a primeira vez que você vai ter instituições de ensino superior privado
com foco em lucro. E que o mundo depois vai se desenvolver dessa forma, mas o Brasil foi vanguarda nisso, né? Infelizmente. Em relação, né, às mudanças, né, nos anos 2000, a gente começa a ter uma democratização relativa, e que nos governos, então, de 2010 para frente, a gente vai ter, então, o avanço dessas ações afirmativas com a lei das cotas, que vai ter, então, um aumento proporcional de estudantes negros e pobres, né? Então, de certa forma, é uma democratização relativa e parcial, porque até hoje o campo universitário brasileiro ele é formado majoritariamente por instituições privadas. A expansão dele recente, né, continua sendo liderado por elas. 86,6% das matrículas de graduação são realizadas em instituições privadas. Então, embora a gente aumentou muito o número de instituições de ensino superior públicas, eles ainda têm uma força muito, dentro, né, da expansão, é muito pequena ainda. E temos a USP, né, dentre outras universidades estaduais, que a promulgação, né, de 2012, da lei das cotas, ela valia para as federais, e as estaduais foi dada a opção, olha, vocês decidem. A USP, né, ela coloca que, olha, desde 95 ela estava buscando uma forma de democratizar, de aumentar o número de discentes negros e de baixa renda. Então, desde que começa a conversar sobre isso, leva 11 anos para ela criar o primeiro programa, que é o Inclusp. E é uma bonificação que é focada em critérios socioeconômicos para alunos de escola pública, e supunha-se que, olha, se é focado em critérios socioeconômicos, e como grande parte da população negra é pobre no Brasil, então, se a gente focar nos critérios econômicos, a gente está abarcando. A gente não precisa fazer a cota racial, porque já estão ali nas cotas sociais. Então, quando é promulgadas as leis, as cotas, apenas a Unesp, das 3 universidades paulistas, que vai adotar o sistema. A USP e a Unicamp vão terá seus próprios sistemas, com essa conversa, né, de que é a questão socioeconômica que resolve tudo. E não, porque pesquisas mostram que esses programas, eles não tiveram uma efetividade em aumentar o número de alunos de baixa renda e alunos negros. Por quê? Os alunos que entravam por esses programas eram alunos que já conseguiriam entrar na universidade e se manter nela sem o apoio dessas políticas. Então, essas políticas não quebravam a barreira. Elas simplesmente faziam parecer que essa barreira tinha diminuído, sendo que estava ali da mesma forma. A USP, então, em 16, ela começa a se utilizar do SISU, e só em 17, com muita briga, ao longo desse tempo todo, né, dos movimentos negros, ela vai introduzir as cotas raciais. E a ideia é que, a partir do vestibular para 2018, ia se aumentando a reserva das ações afirmativas até que se alcançasse 50%, que se alcançou em 21, 50% destinado a cotas no ingresso. Em 24, como a gente estava dizendo lá no começo, né, 55% dos ingressantes eram de escolas públicas e de pretos, pardos e indígenas. Só que a gente vai ver que esse número, né, ele acaba fazendo parecer que está se alterando de forma geral, né, generalizada ao público, enquanto que não é bem assim. E os programas de pós-graduação, eles também começaram a utilizar, de promulgar as ações afirmativas. Ao menos o programa, né, de pós-graduação em antropologia social, do que eu faço parte, ele foi o primeiro a fazer isso. E isso se dá porque foi deixado, não tinha até 2023 uma diretiva para que esses programas seguissem. Cada programa faz a discussão e determina quais cotas vão querer oferecer. E no programa de antropologia social foi definido, então, que eram cotas raciais para deficientes e para indígenas. E hoje, se não me engano, também é para pessoas trans. Mas vai depender de cada programa. Só que em 23 tem uma redefinição da lei de cotas e é colocado também para pós-graduação, então agora tem uma diretiva, não depende só dos programas.
Uma coisa, né, que essas reformas, desde da ditadura, como a FHC, o que elas colocaram em jogo ali, né, é, elas são resultantes, né, de uma mudança de como o Estado e vários setores da sociedade são influenciados pelo econômico. É a questão do neoliberalismo, né, do como o campo econômico, ele não só se expande, mas ele tenta colonizar todo o espaço social. Ele tenta abarcar todo o espaço social. Patrícia? Oi, boa noite, Felipe. É uma pergunta sobre aquele número que você passou no slide anterior de 55% de ingressantes foram pelas cotas. Você teria os dados os cursos que mais receberam pessoas pelas cotas? Assim, porque eu acho que isso também é um dado que importa, né? Por exemplo, na medicina, eu não sei se na medicina, né, tem um grande número de ingressantes pelas cotas, por exemplo, sabe? É isso. Então, a gente tem esses números e a FEFELESH é a que mais recebe. Então, as faculdades de menor, vamos assim dizer, são as faculdades humanas, que acabam recebendo o maior número desses ingressantes por ações afirmativas. E, claro, embora tenha reserva de vagas em cursos como medicina, né, direito, etc., muitas vezes essa alteração não está se dando tão forte assim. Muitas vezes essas vagas não são preenchidas, ou são preenchidas daquelas formas como a gente conhece, né, de fraudes. Só que, assim, a universidade, para ela, é melhor dizer que ela tem 55% dos seus ingressantes do que dizer, olha, a gente está mantendo essa grande parte desses ingressantes em cursos de menor prestígio econômico-social. Então, também de entender, né, que é relativo, porque não se dá da mesma forma. A gente vai ver que a grande parte está indo para esses cursos de humanas, que são os cursos que não vão ter uma ligação tão forte, tão direta com o mercado, com a possibilidade de mobilidade social. Então, também é uma democratização relativa também nesse sentido, né? Claro, você vai ter um número muito maior hoje até nesses cursos muito elitizados, de pessoas oriundas de escola pública e pretos pardos indígenas. Só que, em comparação com esses outros cursos, ainda é uma coisa muito pequena, uma coisa ainda muito ínfima. Obrigada. De nada. Então, como eu estava dizendo, né, é a questão do neoliberalismo, que vai colocar, né, ao menos dentro da universidade, que é produzir ciência, porque você tem que responder você tem, né, o Sucupira, que tem que, a cada 4 anos, né, que tem que ser respondido, e que conta todas as publicações que é feita naquele departamento, naquele programa, então, desde os discentes aos docentes. Então, o que importa hoje, né, na academia, é a quantidade de publicações que você vai ter, e não a qualidade mais dessas publicações. Mas isso não é só no Brasil, né? Cada sistema, né, com suas próprias diferenças, mantém-se nisso, né, de que o neoliberalismo, as formas de avaliação que hoje estão, a universidade precisa ser mais eficiente, a universidade precisa, todas essas cobranças vão gerar essa cultura da produção. Para você permanecer relevante, você tem que estar publicando. Não se leva mais... E o que leva, né? Antes, sei lá, professores gastavam uma década para escrever um livro, a ideia de escrever um livro que era, olha, está aqui a minha contribuição. E hoje, não podem mais se dar o luxo de gastar uma década para fazer isso. Eles têm que estar publicando todo ano, tem que estar fazendo uma série de coisas. Esse é um conhecimento muito mais quebrado, né? Que não tende muito mais parcial, que é num ritmo muito frenético. E vem, toda essa questão vem do neoliberalismo. Porque o neoliberalismo, ele não é só uma questão econômica, ele não está só
na economia. É uma racionalidade que vai atravessar todas as questões da nossa vida. A forma como a gente se relaciona com as outras pessoas, a forma como a gente se entende, porque a gente vai se entender como essa figura empresarial, né? Desde os nossos relacionamentos afetivos, sexuais, etc. É tudo uma questão de a gente estar sempre competindo com os outros. Por uma série, né, de questões. E é uma competição generalizada, né? É a forma como a gente entende o mundo, é a forma como a gente se relaciona com as pessoas. O neoliberalismo é essa ideia, né, de quando a gente pensa nos campos, é a ideia de que o campo econômico, ele não está só insuflando, mas ele quer abarcar todos os campos. Se a gente tem nessa analogia, né, do campo social, do espaço social, que você tem vários campos, várias redomas, a ideia é que a redoma econômica, ela está querendo tomar todo o espaço social, né? Então ela vai adentrando e ela vai recortando, né? Porque uma vez que ela consegue ter poder sobre as outras esferas, ela determina o que pode, quais são as... Opa, tem um guia aberto. Estou fazendo uma homenagem ao outro. Fechei. Vai determinar o que pode não ser feito nessas outras esferas, né? Assim como ele coloca isso na universidade. Então, para terminar, nessa parte, é a questão do produtivismo acadêmico. Todos esses processos oficiais ou não de avaliação, regulação e controle, né? Então, a ideia é que é muito mais importante o quanto você publica, o quanto você produz, do que a qualidade que você produz. E hoje, com as inteligências artificiais, né, a questão de a escrita, né, de que as pessoas geram um artigo e publicam um artigo sem nunca ter nem olhado para a bibliografia, e a própria inteligência artificial acaba criando, né, as próprias referências. Porque é isso, é uma pressão tão grande que a gente vai se alterando da forma como a gente vai entender a produção de conhecimento. Porque, olha, o meu colega aqui, que ele trabalha integral, mas ele está publicando e eu não estou. Eu recebo bolsa e eu só vivo, né? Nessa retórica, eu só vivo para estudar e eu não estou conseguindo fazer isso. Eu preciso publicar, e o outro também toda essa competição generalizada na universidade. E que ela não está ali só nos docentes ou na pós-graduação, a própria graduação. Porque, sei lá, 10 anos atrás, uma pessoa ia começar a publicar seus primeiros artigos ao concluir um mestrado ou um doutorado. Hoje, para você entrar na pós-graduação, em grande parte, já te pedem que publicações você tem. Isso conta nos processos. Então, você já entra na graduação já pensando, meu Deus, eu tenho que fazer uma pesquisa, eu tenho que publicar. Se eu quiser seguir nessa carreira acadêmica, eu preciso criar uma série de recursos. Então, a graduação, que é para ser um processo formativo, né, que, de certa forma, era para você poder explorar, poder experimentar, que, olha, às vezes, sei lá, você acaba reprovando uma matéria ou outra, hoje isso vai determinar muitas coisas, você não vai ter acesso à bolsa, você não vai ter acesso a uma série de recursos, muitas vezes isso vai definir se você, lá na pós-graduação, você vai conseguir uma bolsa ou não. Então, desde muito cedo, essa competição está abarcando, e que, claro, tem uma dimensão do sofrimento psíquico nisso, porque se você entra num espaço que já é muito difícil, que já é um espaço que você não se vê nele, e você tem que concorrer com todo mundo que você olha para o lado é visto como seu concorrente, vai gerar, né, essa situação, então, de adoecimento generalizado. Então, eu vou pedir para a gente fazer uma pausa muito breve, assim, de 5 minutos, assim, porque como atrasou o começo da aula, para dar conta de a gente fazer a segunda parte, tá? Tudo bem?
Pessoal, eu vou voltando agora. E para essa segunda parte, né, da aula, vai ser a segunda parte do capítulo também. E que nessa segunda parte do capítulo, então, eu começo a apresentar as estatísticas, né, dos respondentes, né, para a gente conhecer melhor quem são as pessoas que responderam. Como são muitos dados, eu tentei fazer um resumo geralzão, assim. Então, da questão de gênero, identidade de gênero, né, dos 3 formulários, como eu apresentei, o primeiro formulário de 2021, os outros 2, 2023, o primeiro, apenas graduação, outros 2, um graduação e outro pós-graduação. Toda vez que eu falar graduação em 2023, então só está levando em conta um dos formulários. Enquanto estiver falando graduação, está sendo levado de 21 e 23 da graduação. Ok. As mulheres cis, né, são 58,7%, né, depois os homens cis, e aqui eu coloco essa categoria meio geral, áreas, fluido, a gênero. A questão da cor, né, raça e etnia, novamente, as pessoas brancas são 63,4%, seguido por pardos, pretos, amarelos. Eu quis manter essa questão de pardos e pretos e não usar negros, né, porque tem não só de que as pessoas, eu percebi na primeira questão, em 2021, quando eu fiz o formulário, as pessoas faziam essa distinção, e claro, ela tem, hoje, né, tem toda uma série de discussões, né, sobre se manter ou não essa distinção, mas que, como a gente vai ver depois, né, importa essa definição entre pardos e pretos, não como uma separação, mas que dentro da categoria, se a gente tomasse apenas como na categoria negros, a gente não veria como que pardos e pretos, a questão envolvendo recorte muito, assim, de classe, não ajudaria a gente a entender, né, como que classe e raça se interseccionam. E que, embora, né, como a gente estava dizendo, grande parte hoje dos estudantes são vindos de escolas públicas e pretos pardos indígenas, isso não alterou que, ao menos, grande parte do perfil, né, quando eu pego também os dados gerais da FEFELESH, grande parte deles são de pessoas brancas, o que quer dizer que se está tendo maior uso de políticas afirmativas, essas políticas estão sendo utilizadas por pessoas brancas que estão vindo de classes, de escolas públicas. Então, é de também entender que, olha, daqueles 55%, o número que vai estar, grande parte daquele número é só de pessoas brancas provindas de escolas públicas, né? Então, é uma coisa que precisa ser levada em conta. Questão, né, da sexualidade, grande parte é heterossexual, seguida pelos bissexuais, pelos homossexuais, pansexuais, sexuais, demissexuais. Todas essas categorias, né, elas foram levadas em contas, não só olhando outros formulários e tal, mas o que as pessoas dentro daquele meio estavam colocando, né, como importantes. Por exemplo, a gente tem toda uma discussão sobre a não diferença entre a bissexualidade e a pansexualidade, mas as pessoas entendem dentro desses termos, e para a antropologia isso é relevante. Pessoas com deficiência, na graduação, né, em 2023, porque não tinha esse dado na 21, 5 pessoas são pessoas com deficiência, e na pós-graduação são 6 pessoas. A faixa etária predominante, né, em 23, é de 19 aos 24 anos, tá quase metade ali das pessoas. Só que também você vai ter, né, outras faixas etárias, e que eu acho que também é interessante, é que ao menos 10,5 são de pessoas de mais de 40 anos, né, que isso vai mostrando também, né, ao menos em cursos de humanas, né, de como que as pessoas estão entrando mais tarde na universidade, né, ainda mais as gerações mais velhas, elas estão acessando muito tardiamente, assim, em comparação, né, com as mais novas, assim. Então, você vai ter nesse grupo uma pessoa que vai ter, a mais nova tem 17, a mais velha tem 67, né? 50 anos de diferença entre elas. E na pós-graduação já é uma faixa um pouquinho mais velha, que é dos 26 ao 34, grande parte vai estar, né, entre os 31 e 32 anos, e
E você ainda tem parecido, né? 10% ali estão com mais de 40 anos. A mais nova tem 22 e a mais velha tem 61 anos. Estado civil. Na graduação, né, o número de pessoas solteiras, né, é 86,3%, e na pós-graduação é um pouco menor. Filhos, né, que eu acho que é uma questão muito importante. 90% dos respondentes, aqui tem um recorte não só de classe, mas de geração, né. 90% por estarem nessa faixa mais jovem, declararam não ter mais filhos, né. Então, aquela questão daqueles 10% que estão entrando mais tardiamente, são também pessoas que já têm filhos, em grande parte. Então, dos que declaram ter filhos, na graduação, a grande maioria tinha de 1 a 4 filhos. Na pós-graduação, 10%. Entre os que declararam, né, ter filhos, na graduação, do total, né, eram mulheres que declararam ter filhos, na pós também, porque é uma grande diferença, né, na forma como as desigualdades de gênero, ainda mais em questão do cuidado e do cuidado das crianças, simplesmente um homem colocar que ele tem filho é muito diferente do que uma mulher colocar, porque a forma como isso vai mexer com a possibilidade de carreira, ou a possibilidade de permanência é muito diferente, porque muitas vezes esse pai ele não está atuando ali no cotidiano desse cuidado, ele não está gastando o seu tempo, sua energia no cuidado desses filhos, e que para essa mãe, ela vai gastar esse tempo e essa energia e que vai tirar dela desse tempo e energia que ela poderia estar gastando na universidade. Então, as mães, né, do total de respondentes dos formulários de 23, elas são 5,4%, e entre as mulheres cis, elas são 10%, ou seja, de todas as mulheres cis desse 2023, 10% eram mães. E ser mãe, ou a possibilidade de ser mãe algum dia, é uma coisa que tensiona muito a permanência, né, dessas mulheres, seja na graduação quanto na pós-graduação. A questão, né, das instituições que foram cursadas no ensino básico. Na graduação, 60% tiveram em algum momento passagem pelo ensino básico público. 40% só foram, durante todo o ensino básico, só passaram pela rede privada. Então, ao entrar na universidade, é o primeiro momento que eles estão entrando em contato com o ensino público. Na pós-graduação, isso é um pouco menor, né? 54% tiveram passagem pelo ensino básico público, e aqui é importante colocar que tem as variações, né? Tem gente que começa na escola pública, vai para a privada, tem gente que começa na privada, vai para a escola pública, então, algum momento quer dizer que algum dessa passagem se deu no ensino público, mas não quer dizer que foi inteiramente. E 46% só tiveram passagem pela rede privada, né? A FIFELESH, então, ela convive com uma grande diferença de origem educacional. A pós-graduação aponta para um período anterior de maior desigualdade, e a graduação para um período mais recente de diminuição dessa desigualdade, né? Um número muito maior de pessoas da pós-graduação vieram apenas do ensino privado, né, do que da graduação. Escolaridade dos pais, né? Há uma maior tendência de escolaridade dos pais, entre os pais e as mães, dos respondentes de graduação do que pós-graduação. As mães dos respondentes da graduação, elas possuem maior escolaridade do que os pais. E no geral, e as mães de gerações anteriores também, né? As mães de gerações anteriores. Na graduação, a gente percebe, né, a desigualdade que, enquanto entre as mães, 21% não tem nem ensino básico completo, 19% não só tem ensino superior, graduação completa, como tem pós-graduação. Ou seja, desse total dessas mães, 57% mães dos respondentes tiveram acesso ao ensino superior. E na pós-graduação, né, a gente vê que esse número é um pouco menor, ou seja, as gerações anteriores, os seus pais também acessaram menos o ensino superior, seja público ou privado. Ocupação dos pais, né? Os pais, eles aí que também gênero novamente vai criar uma diferença. Os pais, eles têm uma maior proporção de empregos, porque
há um maior número ainda de mulheres que não estão inseridas no mercado de trabalho, que a ocupação é ser dona de casa, né? Da forma como está estruturada essa desigualdade de inserção no mercado. Tanto na graduação 21 e 23, e na pós-graduação, a gente vê uma grande disparidade nas posições ocupadas, assim como da questão, né, da escolarização dos pais. Você vai ter, né, pessoas em que os pais, as mães, né, de grande parte, elas vêm de qualificações de ensino técnico e superior, você vai ter um grande número de professoras, funcionárias públicas, enfermeiras, arquitetas, convivendo com alunos que os pais têm ocupações, né, as mães têm ocupações manuais, né, a grande maioria das mães são diaristas, são costureiras, né, então, isso vai mostrando, né, como a FEFELESH, ela tem uma certa diversidade, mas é uma diversidade muito marcada por polos de desigualdade muito grande, né? Então, se há um maior acesso à escolaridade prolongada para as mães, né, se as mães estão avançando mais na escolaridade, isso não parece estar sendo vertido na ocupação, porque muitas dessas mães, elas podem até chegar na pós-graduação, mas acontece que depois elas não estão ocupando o mercado de trabalho, muitas vezes elas estão permanecendo dentro de casa, assumindo essa tarefa do cuidado, né, assumindo a posição de dona de casa, né. Mas isso também aponta que as mães, embora tende a aumentar, as mães, uma parte das mães estão estudando mais, mas não estão se permanecendo tanto no mercado de trabalho, as mães das gerações anteriores, elas não estão acessando. Só os filhos, nesse momento, que estão tendo acesso. Essas mães que têm essa escolaridade de estratos sociais mais altos do que o restante dos estratos sociais mais baixos, que não acessaram, são os filhos que estão acessando a universidade pela primeira vez. E a questão da ocupação dos respondentes, né, ao menos, né, grande parte dos alunos trabalham. Entre a graduação e a pós-graduação, são os pós-graduandos os que mais trabalham, e os que mais estão na área de formação, trabalhando na área de formação e que mais atuam na pesquisa, com ou sem bolsa. Os graduandos, né, tem uma diferenciação, eles parecem estar mais propensos a trabalhar em empregos temporários, seja informais ou como estagiários. Há, portanto, uma certa diferença de estabilidade e precariedade econômica entre a graduação e a pós-graduação, assim como concentração de renda, como a gente vai ver. Apesar das diferenças, o perfil geral dos respondentes, seja da graduação quanto da pós-graduação, é de estudantes trabalhadores, né? Então, enquanto na graduação você vai ter 26% que não trabalha, na pós 10%. Ou seja, você vai ter 75% na graduação que trabalha e 90% na pós-graduação, entre os respondentes, que estão trabalhando. Novamente, a renda mensal que vai também mostrar uma outra disparidade muito grande, né? Enquanto a maior parte dos respondentes de graduação se concentram na faixa de 1 e 4 salários mínimos, né, dentro desse intervalo, os de pós-graduação é um pouco a mais, um pouco acima, que estão entre 2 e 6 salários mínimos. Só que, enquanto na graduação você vai ter 7,2% recebendo até um salário mínimo, essa proporção é menor na pós-graduação. A graduação convive com uma maior disparidade de renda mensal, ela convive em dois extremos, né? Enquanto 20% possuem renda entre menos de um salário mínimo e 2 salários mínimos, 18% tem uma renda mensal de mais de 10 salários mínimos. É uma diferença muito grande. E para construir a questão da classe, eu poderia muito bem só pegar essa questão da renda mensal e aqui falar, olha, como o mercado próprio faz, tantos salários mínimos é classe baixa, tantos salários mínimos é classe média. Só que a gente percebe que as coisas que eu trouxe, né, o tipo de instituição cursada no ensino básico, a escolaridade e ocupação dos pais, ocupação atual, valor da renda mensal, se é ou não a primeira geração a entrar numa universidade pública, se necessita ou não de bolsa de apoio, morar em moradia estudantil, tudo isso precisa ser levado em conta. E o que me levou a Bourdieu, né? Porque a gente pode ter muitas classificações, rico, pobre, classe trabalhadora, classe C, classe média baixa, e que se eu simplesmente colocasse para as pessoas, olha, qual classe você é, elas iam dizer coisas muito díspares, né? Isso não ia permitir
comparações, porque o que uma pessoa entende em ser classe média é muito diferente do que outra pessoa vai entender, e as classificações que são utilizadas. Então, novamente, com Bourdieu a gente volta para o espaço social e para a questão do volume do capital e da estrutura do capital, né? Então, é meio que tomar essas variáveis enquanto o volume e estrutura desse capital, né? Porque não é só uma questão econômica, é uma questão de todas essas distinções, né? O tipo de instituição, a escolaridade de seus pais, a ocupação dos pais, a própria ocupação, a renda, é uma série de questões, e que isso vão criar essas classes, né? As classes sociais, elas não existem, ao menos que o Bourdieu vai colocar, elas não estão uma existência própria, é uma existência analítica, de que a gente, enquanto está pesquisando, está fazendo, a gente vai criar classificações, porque a forma como as pessoas vão se classificar vão ser muito diferentes. E essas classificações, né, elas vão mostrando que, assim, aquela questão da proximidade, da distanciamento. As proximidades, né, vão criar essas propriedades distintas e distintivas, né, que é a forma de portar o próprio corpo, a forma de usar a língua, as roupas que se usam, a mobília, o tipo de instituição frequentada, o tipo de tarefa o tipo de hobby, né, é uma série de coisas, né, que vão orientar nossos hábitos, né, a forma da gente perceber e entender o mundo, né. Então, as classes sociais vão determinar os nossos hábitos enquanto indivíduos, enquanto grupos sociais, né. Então, quando a gente olha para a construção que eu fiz de classe, a gente tem que 56% é classe média, classe baixa 31% e classe alta 11,6%. Lá na dissertação eu explico melhor o que quer dizer cada um dessas, quem que acaba entrando, né, junto dessas variáveis, quem acaba entrando na classe média ou não. E tem uma distinção também entre os formulários. Espera aí. Alguém abriu o microfone? Ok. Mas também, né, tem a racialização da classe, né, como eu estava dizendo, né, é que quando a gente, por que eu mantive, né, a percepção, né, que é usada no IBGE parda e preta? Porque tem uma distinção de que o acesso que está sendo feito, né, a questão das classes, a distribuição feita, né, mostra que a pobreza no Brasil, ela tem uma identidade racial, né? Em grande parte, a pobreza é não branca. Isso não quer dizer que não há pessoas... então só pessoas não brancas que são pobres. Não. Mas a questão de quem consegue acessar... a gente olha para aqui, né? Classe alta. 15% tá entre brancos. Pardos, 1%. Não há ninguém preto ou amarelo de classe alta. Não há nenhum amarelo de classe média alta. São distinções que criam nessa racialização da classe, né? Então, quando mais você sobe nessa estratificação social, maior a proporção que você vai encontrar de pessoas brancas, e menor é a proporção que você vai encontrar de pessoas negras. E essa diferença também, né? Entre a desigualdade que há entre pessoas pardas e pessoas pretas, né? A questão da graduação. A graduação em 21 e 23. 65% são a primeira geração da família entrar numa universidade pública. O que isso quer dizer? Isso não quer dizer que os seus pais vão acessar a universidade, mas que eles não acessaram a universidade pública. Então, muito daqueles pais que fizeram a escolaridade, que tem pós-graduação, graduação, etc., a grande maioria deles foi pelas universidades privadas. Seus filhos são os primeiros a entrar na universidade pública. A forma de entrar da FUVEST, né, que é o principal vestibular da USP, continua sendo o preponderante, né, nas formas de entrada. Novamente, as políticas afirmativas, né, a gente tem aqui que 40% fizeram uso. E desses 40%, né, a gente olha, 32% do conjunto geral, 32% dos respondentes é cotas sociais, e 8,3% por cotas raciais, né? É quase uma proporção, né? Um quarto, né? Um quarto e 3/4 são de sociais. E o turno cursado dos respondentes, né? Em grande parte, 63% está no turno noturno. E que no noturno tem sempre, né, a questão dos estudantes trabalhadores
eles trabalham durante o dia e durante a tarde e acabam cursando à noite. Enquanto, então, cerca de 82% dos respondentes que cursam noturno, seja parcial ou inteiramente, porque curso noturno e assiste alguma aula de manhã ou de tarde, exercem alguma atividade laboral, esse número cai, né, em quase 20% para quem é só do vespertino ou só do matutino. Já na pós-graduação, dos respondentes, tinha uma certa divisão que 50% estava no mestrado e 49% estava no doutorado. Em diferença aqui, né, 73% são a primeira geração, enquanto, olha, é um número muito maior do que, um pouco maior, né, 65 para 72, quer dizer que eles estão, a questão da geração, os pais da graduação, algum dos pais acessaram o ensino superior público, enquanto algum dos pais é menor essa proporção entre os alunos da pós-graduação. As políticas afirmativas, né, apenas 15% fizeram uso. Por quê? Eu acho que aqui também tem uma questão que, enquanto a maioria dessas pessoas estava na graduação, ou não existiam essas políticas afirmativas, ou, por outro lado, quando elas entraram na pós-graduação, existiam políticas afirmativas apenas na graduação. Como depende de cada programa, esse número muito pequeno, ele tem que ser questionado nesse sentido de que não está ainda universalizado na pós-graduação, que não permite a gente fazer uma comparação direta, né, com a pós. E que a gente vê essa diferença porque o maior número de pessoas que fizeram uso são os mestrandos e não os doutorandos. O que mostra que, olha, há uma grande possibilidade que quando eles ingressaram no mestrado, os doutorandos, quando ingressaram no mestrado ou no doutorado, ainda não existiam essas políticas. Por fim, né, vamos de certa forma adentrando, né, finalizando, a FEFELESH, né, o que é essa FEFELESH? O que é a FEFELESH, né, porque eu vi que a grande maioria de vocês são de fora da USP, né, ou mesmo de São Paulo, né. A FEFELESH, então, ela foi essa faculdade, que hoje ela é de humanas, mas quando ela foi criada ali, ela englobava tudo. Então, tinha na mesma faculdade física, química, matemática, estatística, biociências, geociências, psicologia, pedagogia, tudo isso era a FEFELESH, né, que era sem o H. E a ideia é que ela fosse, então, o ponto central desse projeto universitário. Só que assim que ela foi criada, né, em 1934, os dirigentes já quiseram tirar o poder dela porque eles percebiam que, olha, deixar o poder num núcleo muito progressista ou muito das faculdades de humanidades, a gente vai perder o poder dentro desse campo que a gente está criando. A gente vai delimitar o poder a outros e não a gente. Então tem uma grande... tem essa quebra da FEFELESH, ela permanece de 34 até 68 com todo esse conjunto de cursos, e a partir daí ela quebra, e também ela perde seu poder, de certa forma, né? E ela perde sua centralidade dentro dessa estrutura universitária, porque o poder ele acaba fragmentando ali, né? Pode falar, Ana Paula. Acho que não, se não for falar, vou continuar. Só que também a FEFELESH, desde que ela foi criada, ela sempre foi muito mais aberta a novas camadas sociais, no sentido daqueles que não acessavam a universidade comumente, né? Que eram as mulheres, que é um grupo mais de 50%, filhos de imigrantes e de classe média urbana, Enquanto, né, que essa é uma estrutura que até hoje, né, tem uma certa diferenciação. Esses cursos acadêmicos científicos de humanidades, eles vão ter uma maior quantidade de mulheres e de pessoas, né, de classe média. Enquanto que esses cursos, né, profissionais tradicionais, como medicina, engenharia e direito, eles continuam sendo muito mais elitizados e muito mais masculinos. E pode também se acrescentar, né, muito mais brancos, né.
Então, em sua história, a FEFELESH, ela tende a ser diferente do resto da USP, porque ela é muito menos voltada para profissionalização, né? E no seu histórico, assim, os alunos que... o perfil de aluno, claro que se alterou muito, ainda mais com as políticas afirmativas, mas quem ia fazer curso na FEFELESH era quem já tinha alguma graduação. Era quem... era muito no sentido humanista, né? Estudar filosofia porque é legal pensar sobre... Não é sobre ser professor de filosofia ou ser um filósofo. É acrescentar no seu repertório cultural, fazer um curso de filosofia ou história, ciências sociais. Não era para atuar, era muito mais no sentido de formação intelectual. E outra distinção, né, que é muito, né, que mostra muito, né, quanto que embora a gente avançou e não avançou, né, que essa participação feminina muito grande na FEFELESH se dava que eram os únicos cursos que as mulheres conseguiam adentrar, né, pela competição, e a ideia é que eram cursos, né, espera marido, no sentido que eram cursos que essas mulheres tinham a possibilidade de não só adentrar na universidade, mas também a possibilidade de casar com esses homens desses cursos mais tradicionais, né, de criar uma certa simetria, vamos assim dizer, de classe, de duas pessoas, claro que ali você tem, na questão de gênero, você tem uma disparidade muito grande, mas duas pessoas que têm diploma. Não que essa mulher vai usar esse diploma naquele momento, não que ela vai atuar, mas ela precisa ter isso para acessar essa classe. E, claro, né, a gente vê pelo número de... A questão de... as mulheres, até agora, os respondentes também, são as que mais estão avançando na trajetória acadêmica, no sentido de que elas permanecem mais tempos estudando, mas elas são as que menos atuam no mercado de trabalho, porque também não está se vertendo, né, uma ocupação, ainda tem essa disparidade de gênero, não só em relação à questão dos filhos, do cuidado doméstico, mas também das posições que essas mulheres estão ocupando, né, tem toda a discussão da disparidade de pagamento, né, de quanto o salário feminino, ele é muito mais valorizado, né, até hoje. A gente vê que, então, muitas dessas disparidades que a gente vê hoje na FEFELESH, elas estão sendo geradas há muito tempo, né? Não só na FEFELESH, né? Como na sociedade, né? Como em geral. A FEFELESH, então, ela é a maior unidade da USP, ela tem 9 mil alunos de graduação, 4 mil de pós-graduação, e juntos 13 mil discentes, 400 docentes e 300 servidores, que estão em 11 departamentos, distribuídos em 5 áreas de conhecimento: ciências sociais, filosofia, geografia, história e letras. Isso pode ter alterado nesses últimos tempos, mas ela tinha 21 programas de pós-graduação. Esses números, né, às vezes, a FEFELESH, ela tem a dimensão de, às vezes, muitas universidades federais, né, ou mesmo, ela tem quase a mesma dimensão, apenas a FEFELESH, ela tem quase o tamanho da Unicamp, em sentido de demograficamente, né. Então, para a gente ir em vias de concluir, se a gente tem essa diversidade, né, de certa forma, entre muitas aspas, social na FEFELESH, que você tem uma maior inserção de pessoas de escola pública e pretos pardos indígenas, você também tem alunos essa é uma diversidade muito marcada por uma disparidade. 20% por mês vive com menos de um salário mínimo, e quase outro 20% com mais de 10 salários mínimos. São vidas, são muito diferentes, são condições de existência muito diferentes. E o que é isso, né? Voltando novamente para Bourdieu, quando a gente olha para essa questão da desigualdade de acesso, a desigualdade de permanência, ao mesmo tempo que a gente olha para esses processos parciais de democratização do ensino superior, a gente tem que entender que, olha, não basta a gente constatar a desigual representação das classes sociais, né, que, olha, grande parte dos alunos, ainda que se mantêm dentro da universidade, são das classes médias altas para cima. Porque isso é ignorar que, olha, até chegar na universidade, o tanto de barreiras que essa pessoa teve que passar por cima,
precisa ser considerada, né? Do ensino básico ao superior, né? Há uma série de mecanismos que vão fazer que esses alunos, né, que vêm de escola pública e alunos pretos, pardos indígenas, vão desistindo no meio do caminho. Que você chegar até o ensino superior, a gente não tem muito uma dimensão, né, de o quão difícil isso é para grande parte da população. Se você passou pela universidade pública, querendo ou não, você já faz parte de uma certa elite, no sentido de que é um número muito pequeno de pessoas da população em geral, ainda mais a população jovem, que vão acessar uma universidade pública. Porque essas pessoas foram, dependendo da sua origem social, elas foram ficando pelo caminho, né? Então, dependendo do meio que você vem, uma série de percepções se forma no sentido de você olhar para o ensino superior, como a gente vai ver muito mais no capítulo 3, de você olhar como uma possibilidade ou não. Se enquanto para algumas pessoas, olha, eu vou terminar aqui o médio e daí a faculdade vou fazer um ano de mochilão na Europa e depois faculdade. Para outras pessoas, eu vou ter que fazer cursinho. E para outras eu vou trabalhar porque eu preciso me sustentar e não só isso. Universidade não é para mim, eu não vou conseguir me manter. Então, dependendo de onde você vem, você vai olhar para o ensino superior como uma possibilidade ou não. E que isso como o Bourdieu vai colocar, essa esperança subjetiva, ela é tão forte, ela está tão arraigada no social, que ela é diferente das chances objetivas. Se hoje tem mais chances objetivas dessa pessoa entrar na universidade pública, mas de toda essa construção do meio social, toda essa socialização do seu lugar de classe, vai fazer com que essa pessoa nem chegue ela pode até se inscrever no vestibular, só que ela vai lá e não presta, ela vai lá e não faz, porque para ela, para que eu vou gastar meu tempo nisso, sabe? Então, é uma série de entraves que vão fazendo que as escolhas, os eliminados ao longo do processo, eles vão se autoeliminando. Isso quer dizer que a culpa é deles? Eles não se esforçaram o suficiente? Nada disso. É que tudo isso está ordenado de tal forma que a pessoa vai pensar, isso não é para mim, isso não é para pessoas como eu. E que, no final desse capítulo, né, eu trago várias narrativas nesse sentido, que quando acessa esse ensino superior, a pessoa fala, meu Deus, eu não imaginava que era para mim isso, que eu poderia acessar algum dia. Mas também quando entrar na universidade, vai se deparar com uma série de outros problemas, né, de, olha, eu acessei um lugar, mas um lugar que desde a entrada não foi pensado para pessoas como eu. Você vai estar a todo momento numa tensão muito grande, né? Isso se dá em grande medida porque o meio de origem, né, que em grande parte representado pela família, vai definir desde muito cedo as possibilidades de se escapar ou não dessa eliminação, né? Essa eliminação direta ou essa eliminação subjetiva, né? Então, de todos os outros fatores de diferenciação, a origem social tende a ter a maior influência sobre o meio universitário, pois a origem social, e aqui representada em classe, né, diferentemente de outras determinantes, e aqui, né, origem social, contexto brasileiro, como eu estava demonstrando, classe e raça andam em conjunto. Então, toda vez que eu falar em origem social, pensa que eu não estou falando só em classe, eu estou falando também de um recorte de classe e raça. Diferentemente de outros determinantes, como gênero e sexualidade, a origem social é um dos únicos a estender sua influência a todos os domínios e níveis da experiência dos estudantes e as suas condições de existência. São essas condições onde se mora, com quem se mora, de onde provém a renda familiar, a escolaridade e ocupação dos progenitores, dentre outros, que vão definir o montante de recursos, né, os capitais herdados e a nossa repartição, né, como que se dá, né, os valores desse capital. Então, a natureza da experiência cotidiana e os valores a ela associados depende direta e fortemente das condições de existência presentes na origem social. Como você vai experienciar a universidade vai depender de onde você veio. Deixa eu só ver, falta 2. Então, o sucesso ou fracasso que os estudantes e professores tendem a imputar ao passado mais imediato, no sentido, você não foi bem nessa matéria porque você não estudou, ou porque você não deu conta disso. Isso quando não fala de dom, né? Que o dom aqui é no sentido de que, você não leva jeito para coisa, né? Enquanto a outra pessoa leva jeito para coisa. Tudo isso que é tido como falhas da própria pessoa,
elas dependem, na realidade, de orientações muito precoces. É da gente entender que as regras, né, do jogo, as cartas são jogadas muito cedo, né? De que você ter feito pré ou não ter feito pré, você ter feito uma escola pública ou não, isso vai definir desde muito cedo os caminhos que você vai poder alcançar, o que você vai poder alcançar, de certas formas, né? Então, os diferentes posicionamentos no espaço social, que a gente está falando ao longo de toda essa aula, e dos privilégios e privações que herdamos, é isso que está, né, o capital cultural que a gente herda, né, é toda essa junção de coisas, né, se nossos pais tiverem acesso ou não ao ensino superior público ou privado, o tipo de instituição que a gente frequentou, o tipo de renda que a gente tem, os lugares que a gente acessa, como a gente vive essa vida universitária, tudo isso vem dessa herança, né? Então, embora a gente possa ver isso como conquistas pessoais, quando a gente acessa a universidade, é tentar entender também que é muito aquilo que foi possibilitado ou não pelo nosso meio social, pelos nossos pais, e os pais dos nossos pais. É uma herança, né? Que vai de geração em geração. Só que, apesar de tudo isso, a gente, com a recente e parcial democratização do ensino superior, a gente, né, de uma forma muito aberta, tende a acreditar que todos têm oportunidades iguais, né, de acesso e de permanência a esse ensino mais elevado. E continua-se a ignorar, né, que as aptidões medidas pelo critério escolar, né, os dons, né, se você leva ou não jeito para a coisa, possuem uma relação de maior ou menor afinidade entre os hábitos culturais de uma determinada classe e as exigências do sistema de ensino, os critérios que para ele definem um sucesso. A facilidade em assimilar a cultura transmitida pelo sistema de ensino e a propensão em adquiri-la aumentam segundo a elevação das origens sociais, né? Se você entrar nessa universidade e você ter seus colegas que já leram tantos autores no ensino básico, que você nunca tinha lido aquele autor, você nunca tinha tido contato com aquilo, tudo isso vai virando uma série de obstáculos e dificuldades, né? Apesar disso, né, o sistema de ensino ele é muito entendido, né, e essa é uma visão que ao menos eu me oponho ao Indo, não é negar a falar, não existe mobilidade social no ensino superior, mas o ensino superior, ele não é a grande força de mobilidade social que a gente construiu. Lembrando, lá do começo da FEFELESH, do ensino superior, é a ideia de mistificar as barreiras sociais. Porque você fala que qualquer pessoa, se tentar o suficiente, consegue. E eu estou falando ao longo de toda essa aula que as barreiras são muito grandes. As barreiras não dependem da nossa vontade. Claro que a gente pode se esforçar, pode virar noites e noites, e às vezes conseguir entrar na universidade pública, se manter nela, mas toda a estrutura, todas as regras do jogo, elas foram dadas muito cedo. A distribuição disso se dá muito antes da gente entrar, né? Então, mais do que pensar esse sistema de ensino como uma possibilidade de mobilidade social, e como a gente vai ver no terceiro capítulo, não é porque você entrou na universidade que você está com a vida ganha. Muito diferente disso, né? Acho que muitos entendem depois de ter passado na universidade. Cadê os frutos que eu estava esperando, né? A universidade, ela é um dos mecanismos mais importantes de conservação social. Por quê? O que ela vai fazer? Ela vai pegar sobre a aparência de legitimidade, no sentido de que aqui você recebe o que você plantou, aqui o seu mérito, o seu esforço paga o seu sucesso, as desigualdades sociais. E sanciona a herança cultural e o dom social como um dom natural. Então, as diferentes oportunidades de acesso ao ensino superior, os mecanismos de eliminação, eles estão agindo a todo momento, né? Todo momento, não é só, entrei na universidade, mas para se manter nela, para conseguir o diploma, e depois entrar na pós-graduação, e conseguir passar por todo o processo da pós-graduação, e depois doutorar. Todo momento, nunca a eliminação deixa de acontecer, nunca os mecanismos deixam de agir. Então, não é suficiente anunciar o fato da desigualdade social diante da educação, que as classes sociais estão representadas de formas diferentes. É necessário descrever, né, os mecanismos objetivos que determinam essa eliminação contínua dos desfavorecidos. E é isso, né, que ao menos os próximos capítulos vão fazer, que não é só falar, olha, a gente tem aqui as classes médias altas, elas estão mais ali, elas estão mais presentes na universidade. Mas a gente entender, então, quais são as barreiras que continuam fazendo que, mesmo com as políticas afirmativas,
as outras pessoas oriundas de escola pública, pretos, pardos e indígenas, por que que eles continuam a não conseguir obter esse diploma? Porque eles não continuam a ter uma grande dificuldade de permanência. Então, ao menos por hoje, a aula é isso. Eu queria saber se vocês têm dúvidas, questões, comentários, críticas sobre isso. Está aberto aí, só levantar a mão que a gente vai distribuindo a fala. Pode falar, Jorge. Boa noite, pessoal. Eu sou Jorge, daqui de Pernambuco. Eu moro no interior, né? Então, o que acontece? Na minha época, eu não tive acesso à universidade pública, porque eu tenho 50 anos, então há 30 anos atrás, a universidade pública ela só ficava na capital, né, em Recife. Então, a gente não tinha acesso. Quando eu terminei, eu fui para uma faculdade particular, mas o meu sonho sempre foi ingressar em uma universidade pública. Mas, assim, o tempo foi passando, eu não tive acesso. Há 4 anos atrás, eu consegui uma especialização na UFMS e continuei fazendo outras especializações. Assim, então, essa foi o meu acesso. Para os meus alunos, atualmente, do ensino médio, o que acontece? Eles conseguem chegar à universidade, né, à Universidade Federal de Pernambuco. Ela hoje está mais voltada, tem alguns polos no interior, mas o que acontece? Aquele aluno de classe sem condições, ele consegue passar, consegue chegar à universidade, mas muitas vezes não consegue se manter, né? Assim, um problema é você se manter na universidade, porque aí, mesmo tendo a questão da bolsa, mesmo aí os programas sociais, mas ainda tem a questão do material, ainda tem a questão, são muitas situações. Então, muitos desistem da Universidade Federal, né, Universidade Pública, e entram, a maioria desistem, voltam e vai cursar uma faculdade particular, assim, onde ele paga menos. Assim, mesmo pagando, sai um valor menos. O exemplo que eu tenho é um aluno que ele possui medicina. Então, assim, medicina é um curso muito, muito caro e a família não jamais teria condições. Então, nós fizemos, a gente chamava a vaquinha do médico, né? Então, isso aí foi durante praticamente 5 anos para que ele não desistisse, entendeu? Então, tudo que o senhor falou aí é a pura realidade. Isso acontece no Sul, aí na FEFELESH, né, na USP, mas acontece aqui também em Pernambuco, eu acho que em todo o Brasil, tá? Então, parabéns pelo seu trabalho, porque mostra a realidade do Brasil, a realidade do estudante, né? Nós queremos estudar. No passado, nós não tínhamos acesso, porque era muito longe. E hoje, nós temos acesso, mas muitas vezes este acesso a estes lugares, como o senhor disse, não foi feito para nós. Por quê? Porque ainda é um custo muito alto. Obrigado, professor. Eu vou deixar outras duas pessoas falarem e aí eu comento, tá? Então pode, Patrícia. Eu coloquei, só para avisar que eu coloquei no chat um vídeo, um link para um vídeo no YouTube que ilustra, na minha opinião, né, porque foi bem quando você mencionou isso, eu lembrei na hora desse vídeo, o quão cedo a trajetória das pessoas é determinada nessa vida acadêmica, social. Esse vídeo, ele assim, mostra-se, ele ilustra mesmo como que é essa trajetória. Talvez vocês conheçam já, mas quem tiver interesse, é um vídeo muito legal. A qualidade não é muito boa da imagem, mas é muito bom para ilustrar isso. Só isso, obrigada. Pode falar, Raimundo. Piva, eu atentei
para toda a sua fala, desde a aula anterior, essa aula também. E eu achei muito interessante toda essa retrospectiva que você fez sobre o processo de democratização, entre aspas, da participação de cada graduando e de cada graduada para os diversos cursos da FEPELESTE. Né? E eu tomo por empréstimo as palavras do Jorge Hilton para dizer que realmente tudo aquilo que ele já colocou, as dificuldades, elas são sentidas também ainda hoje. É como você também muito bem pontuou, de uma forma bem clara e muito bem concatenada. Você linkou o passado com o nosso presente, com a nossa realidade odierna, né? Embora muitas pessoas devam ter tido as suas dificuldades lá naquele período, nós observamos isso também nos graduandos de hoje, né? E principalmente naqueles graduandos, agora pegando por empréstimo rapidamente alguns trabalhos externos, né, aqueles graduandos que vêm através de intercâmbio internacional, né, nas universidades públicas, aqui mesmo no Sergipe, a Universidade Federal de Sergipe, ela recebe graduandos através de intercâmbio de países da África, né, com as suas respectivas bolsas, com seus respectivos auxílios, e a dificuldade é muito grande. A dificuldade de moradia, a dificuldade de alimentação, né? A grande dificuldade da adaptação cultural, né? Que precisa ser vencida. E tudo isso é muito rico, é muito salutar no processo de compreensão, né? De maturação e de fazermos valer as políticas públicas, né? Que são necessárias dentro desse processo, né? Eu acredito que, volto ao que eu disse ontem, né, nós precisamos também observar a questão da violência estrutural dentro desse processo institucionalizado. Né? Muitas das vezes, somos obrigados a dizer que as instituições em si e per si, elas observam, elas sentem, elas vivenciam tudo isso, mas às vezes parece que não está acontecendo nada, quando realmente estão. Né? Quando um graduando, quando um bacharelando, né, deixa de participar do bandejão, né, deixa de participar do restaurante, deixa de participar de uma aula, né, isso é uma violência. Né? Isso é um processo discriminatório. Né? Porque aquele que possui uma determinada renda dentro daquele extrato social que você bem qualificou, ele pode ultrapassar os muros e as cercas, enfim, ele pode sair de dentro do âmbito do campi, e ele pode ir para um restaurante ou para uma lanchonete, né? Enquanto a grande maioria não passa por esse valor de dizer assim, não, olha, eu posso. Não, a grande maioria não pode. A grande maioria depende do bandejão, depende de um livro que na biblioteca deva ter, né? Alguns dependem, inclusive, da leitura online, né? Dos repositórios que as nossas universidades, como a Unicamp e a própria USP, através da FEPELESTE, têm, né? Mas muitas pessoas não têm o instrumento, né, a ferramenta necessária para acessar, né? Recentemente eu observei um dos prédios da USP que recebe os graduandos para moradia, né? E estava assim num processo de deterioração muito terrível, né? Insalubre até. É preciso que essas coisas sejam vistas, sejam ditas, mas também que as instituições e aqueles que estão à frente dessas instituições façam valer aquilo que é o direito inalienável a todos nós. Eu preciso viver com dignidade, com o mínimo que seja, e a minha dignidade não pode ser derrogada. Eu não posso viver dentro de uma subhumanidade e não posso beirar a inumanidade. Tá? Você me desculpe a intervenção muito longa e aos meus outros colegas e partícipes, mas eu gostei muito do que eu estou ouvindo de você e tenha em mente que está produzindo grandes frutos. Né? Boa noite a você, Piva, desculpe, e a todos os outros. Obrigado pelos comentários de todos. Raimundo Kelly.
Acho que, foi tiro. Eu trouxe muito uma perspectiva por cima, assim, dessas desigualdades, que o terceiro capítulo, ele basicamente, ele vai para o cotidiano, né? Ele vai pegar essas várias dimensões do cotidiano, que é a distância da faculdade, precisar pegar ônibus, gastar, às vezes, mais tempo no ônibus do que na aula, não ter tempo de comer na universidade, tem gente que não vai, às vezes deixa de ir para aula porque não tem dinheiro para pagar a passagem, sabe? Essas várias dimensões que acabam ficando invisíveis no cotidiano universitário. E que realmente a gente fala muito dessa democratização também relativa e parcial, porque os números são bonitos, né? Falar que 55% hoje entra de faculdade, entra de escola pública e principais indígenas, só que não diz que quanto desses continuam na universidade um ano depois. Ou o sofrimento que é para essas pessoas conseguirem permanecer na universidade. A gente vai, a terceira aula, a terceira aula, o terceiro capítulo, que vai ficar na aula 4 e 5 na semana que vem, ele vai pegar cada um desses detalhes, assim, é o preço pago para você se manter nesse espaço que tudo nega, tudo ali acaba sendo mistificado, né, de, olha, você precisa tentar mais, você precisa, e que isso gera um grande adoecimento, porque você vai ficar, se eu me esforçasse mais, eu trabalho, eu mas se eu dormir um pouco menos hoje para ler aquele texto, não vai ser exatamente isso que vai dar uma dimensão do problema, mas de como que tudo está estruturado para você se sentir culpado, para que isso gere um sofrimento em você, e não que a estrutura se questione, mas por que a gente está deixando essas pessoas adoecidas? Porque vocês não estão oferecendo essa permanência, não estão oferecendo essa estrutura, né? Mas como eu já tenho avançado aqui, por isso, por hoje é isso, e amanhã é a nossa última aula dessa semana, que vai ser do capítulo 2, então. Boa noite para todos. Até mais.